Gravação iniciada. Hoje é dia 15 de agosto de 2023. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, o Dr. Douglas Kochuyama, que é vice-presidente, doutora Maria Alice Formigoni e, em substituição ao Flávio Arantes, Marcos Luiz Silvestre. Seja bem-vindo, Marcos, a mais essa sessão. Marcos, a gente já trabalhou juntos aí em outras câmaras, seja bem-vindo. E pela representação fiscal, o Tabir Macedo. Bom dia a todos e a todas. Nós temos hoje 3 processos em pauta: Energisa, a relatora a doutora Maria Alice, a CBD, que é o doutor Douglas, que é o relator, e Zambonini e Saldanha, eu sou o relator. Nós temos por praxe iniciar os processos com pedido de sustentação oral ou com pedido de preferência. Então, vamos iniciar o processo pela CBD, o AIN é o 4.141.228. Este processo já entrou em pauta, houve uma proposta de conversão em diligência, não é? Pelo relator, que foi vencido, e o processo retornou para o relator para apreciar o mérito, né? Que é justamente na sessão de hoje, no julgamento de hoje. Na oportunidade, nós tivemos a sustentação oral do contribuinte, mas como o processo voltou para apreciar o mérito, eu vou oportunizar ao contribuinte, através da doutora Gabriela, a oportunidade para sustentação oral, caso queira, né? Então, doutor Douglas, por favor, nos apresente o processo e, em seguida, eu abro a palavra para a doutora Gabriela. Doutora Gabriela, a senhora vai sustentar? Bom dia a Bom dia. todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui nessa dupla Câmara. Na verdade, eu não iria porque a gente já tinha sustentado e o tema já é de conhecimento de vocês, então eu estou aqui disponível para eventual esclarecimento. Tá bom. Obrigado. Então, doutor Douglas, eu passo a palavra ao ilustre relator para que nos apresente o processo e vá direto ao voto, então. Bom? Tá bom. Com a palavra. Bom dia a todos de novo. Então, recurso ordinário da decisão que julgou procedente auto de infração, lavrado contra a empresa, e que teria cometido as infrações relativas ao imposto. Deixou de pagar ICMS substituição tributária, devido no valor total ali indicado, em valor declarado na GIA, substituição tributária, cujos fatos geradores ocorreram no mês de dezembro de 2016, nos termos do artigo 426A do RICMES, conforme regime especial, processo ali indicado. Embora notificado a recolher o valor do imposto devido, conforme estabelecido no artigo 6º, parágrafo 2º, item 2, a linha A do regime especial, em virtude do deferimento do seu pedido de restituição, o contribuinte não efetuou o referido recolhimento. Para comprovar a operação, juntou-se ao presente auto de infração e imposição de multa, relatório circunstanciado, cópias das principais peças do processo referente ao pedido de ressarcimento, compensação, cópia dos arquivos digitais entregues pelo contribuinte em seu pedido de ressarcimento, compensação, cópia dos registros fiscais da apuração do ICMS, substituição tributária, constância da escrita fiscal digital do contribuinte, cópia da apuração do ICMS-ST, constante da guia de informação e apuração do ICMS-ST do contribuinte, cópia do cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo, da empresa, cópia do regime especial, apresentou, então, a sua defesa, o contribuinte apresentou a sua defesa, teve manifestação fiscal, veio a decisão que julgou procedente o AIN, o contribuinte apresentou recurso ordinário e houve contrarrazões. Eu nem coloquei aqui que teve proposta de conversão em diligência, mas é o que aconteceu. Então, eu começo aqui o voto pela questão que não comportaria conhecimento, incidência dos juros sobre a mão de ofício, incidência dos juros, que é a alegação aqui, a questão da súmula
13 de 2018. E com relação ao recurso ordinário, quanto ao mérito, eu passo a leitura aqui. O presente aí foi lavrado com base no disposto no artigo 426-A do RICMES e por isso deve ser cancelado e excluído. O egresso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598677, concluiu pela impossibilidade de exigência da antecipação do recolhimento do ICMS com base em ato infralegal, fixando o entendimento de que é exigida a existência de autorização legal para tanto. Vejamos. Eu vou deixar de ler aqui para não cansá-los. No julgamento em questão, restou fixado o tema STF 456, com repercussão geral, com o seguinte teor: antecipação sem substituição tributária do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal. Diversamente ao que entendeu a decisão recorrida, muito embora o caso específico tratado no leading case tenha origem em uma ação em que era parte do Estado do Rio Grande do Sul, a tese jurídica fixada encontra aplicação com relação à legislação paulista, até porque o Estado de São Paulo foi amicus curiae nos mencionados autos, de modo que aplicava a decisão proferida pelo Supremo, decisão esta que só pode ser afastado caso este Estado proponha ao ADECOM. Apesar das alegações apresentadas pela representação fiscal, justificativas quanto à constitucionalidade do disposto no artigo 426-A, que teria fundamento na Lei 6374/89, que institui a cobrança do ICMS no Estado de São Paulo, a digna autoridade autuante não está autorizada a cobrar da recorrente antecipação do ICMS da forma como pretendida no artigo 426-A do RICMES, já que a Lei Estadual de Regência não estabelece como fato gerador para a cobrança do ICMS a entrada de mercadorias no Estado, seja ele recolhido em razão das operações próprias da recorrente ou por substituição tributária, de maneira que resta caracterizada a hipótese de aplicação da tese jurídica fixada pelo Supremo em sede de repercussão geral. Nesse contexto, não se pode olvidar que, instituído no âmbito da administração pública o processo administrativo fiscal, se consubstancia mecanismo de revisão e controle de legalidade dos atos administrativos, e, sendo assim, está estritamente vinculado às normas gerais e princípios que regem a atuação da administração pública e o processo administrativo tributário. Portanto, a aplicação do quando decidido no tema STF 456 se coaduna com os princípios da economia processual e da preservação do interesse público, considerando a pacificação da matéria pelo judiciário, além de estar de acordo com a sistemática de valorização dos precedentes proferidos em sede de resolução de demandas repetitivas implementada a partir da edição da Lei 305 de 2015, no Código de Processo Civil, em que se explicita a necessidade de uniformização, estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, artigo 926, e da necessidade do respeito à jurisprudência consolidada, artigo 927 e 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6, artigo 985, 1 e 2 e artigo 1039, por exemplo, e a atribuição de força vinculante ao precedente proferido em sede de recurso repetitivo, artigo 4985, além do próprio 24 da LINDB. Com efeito, este TIT, inclusive, já reconheceu a aplicabilidade do tema para afastar a aplicação do artigo 426-A no RICMES, tal como se depreende da ementa baixa produzida do acórdão proferido pela Sexta Câmara Julgadora, conforme se depreende do documento anexo, cuja ementa segue abaixo reproduzida. Aí, um voto aqui da Sexta Câmara. Além disso, merece destaque o fato de que a recorrente ajuizou o mandado de segurança, no âmbito do qual foi reafirmado seu direito de não se sujeitar ao recolhimento de ICMS na entrada de mercadorias do Estado de São Paulo, já que tal fato gerador tributário não se encontra descrito no artigo 2º da Lei 6374, sendo que a ementa da decisão já transitada em julgado deixa bastante claro quanto ao decidido na ação judicial em questão. Mandado de segurança, pleito que se insurge contra a exigência do decreto 45490 de 2000 para o pagamento antecipado do ICMS quando na entrada da mercadoria no Estado de São Paulo, reconhecida a inconstitucionalidade da exigência por decreto, julgamento de mérito do RE 498677, tema 456 do Supremo Tribunal Federal, precedente, segurança denegada na primeira instância, sentença reformada, recurso provido.
Conforme com os documentos apresentados, mencionados no acórdão, transitou em julgado em 15 de 10 de 2021. Aqui, na verdade, aqui eu coloquei trecho do outro voto, acho que é melhor excluir, contanto considerado que foi ajuizado no ano de 2020, não há dúvida que a coisa julgada formada deve ser aplicada à presente discussão, uma vez que se tornou definitivo o reconhecimento do direito da recorrente de não ser obrigado ao recolhimento de CMS antecipado no ingresso de mercadorias no Estado de São Paulo, tendo em vista a ilegalidade e inconstitucionalidade do artigo 426A do RICMES. Como ressaltar também que essa colenda Câmara Julgadora já decidiu no mesmo sentido, em acordo de relatoria do juiz José Orivaldo Pérez Júnior, em julgamento realizado no dia 18 de 4 de 2023. Então, portanto, com razão o contribuinte recorrente, então, aqui eu preciso ajustar, presidente, mas eu estou conhecendo em parte, e na parte conhecida estou dando provimento para cancelar o presente ainda. Eu só queria pedir para editar alguns trechos aqui, presidente. Esse é o voto. Está mudo, presidente. Oi, desculpe, já habilitei para edição, Douglas. Bom, o processo está em discussão. A representação, Tabir, você vai pedir uma manifestação, né? Eu gostaria de uma manifestação, isso. Eu não vou nem vou ler inteira, porque já é de conhecimento de todos, já tivemos essa discussão da outra vez, eu simplesmente vou registrar e colocar ela de rápida, mas que as questões são exatamente as mesmas, a discussão é a mesma, nós tivemos, como o Dr. Douglas falou, no dia 18, né? Exatamente, nós tivemos aí em abril, né, um julgamento, um caso da CBD também, né, que tem a questão aí da decisão judicial. Então, o Dr. Douglas foi pelo provimento do recurso do contribuinte, tendo em vista a questão lá da decisão do Supremo, que seria aplicável, né, por semelhança até do que foi julgado no Rio Grande do Sul, e também, né, pela existência, no entender do relator, do trânsito em julgado favorável ao contribuinte, né, de uma ação específica, né. Tabir, acho que seria interessante você fazer um resumo da sua manifestação por causa do Marcos. Um resumo, exatamente, o Dr. Marcos não estava presente. Por favor. É uma coisa bem os temas com relação ao que o Dr. Douglas colocou no seu voto, bem fundamentado, né? A insurgência da representação fiscal, né? Uma vez que a decisão se baseia tanto no tema 456 da DF como no mandado de segurança, né? Então, a gente aqui na representação, a gente colocou algumas questões, né, para tentar apontar aqui para a discussão. A primeira delas seria, por ser repercussão geral, não seria aplicável, no caso, o decidido no 456, por causa da vedação do artigo 28 da lei, né, principalmente se fosse em ADI, que seria possível, ou em decisão em súmula, seria possível afastamento da legislação vigente, né? Então, essa seria o primeiro questionamento aí que a gente colocou. Para entrar aqui. Com relação ao tema 456, o que a representação entende aqui é que, na verdade, existe um certo distinguishing entre o caso lá julgado e a legislação paulista, né? Porque o caso ali era a tese firmada que não cabe a antecipação se não houver que fundamente a cobrança, né? E na verdade, a decisão do tema 456, inclusive, faz menção específica a uma ADI de uma lei baiana, né? Estou procurando aqui a lei 7.014 da Bahia, na ADI 3246, justamente porque a lei baiana tinha essa previsão do recolhimento antecipado, e a lei paulista aí, no entender do relator, não seria aplicável o tema 456. Aí eu trago uma visão do artigo 2º, parágrafo 3º A da nossa lei, em comparação com aquilo que foi discutido lá no tema 456, e volto colocando que, na verdade, essa fundamentação do artigo 426A pode ser visto no artigo 61 da lei paulista, né,
que na entrada do território paulista de mercadoria e recebimento de outro estado é cabível o recolhimento antecipado. Então, que nesse caso seria distinta a decisão do 456 daquilo que tem na legislação paulista. Então, esses seriam os dois casos com relação à decisão do Supremo. E, finalmente, com relação ao mandado de segurança, que, como sendo as operações são anteriores à propositura da ação, e ele não é uma ação declaratória, não seria o caso da aplicação, e que já houve resposta da PGE quando lá instada em outro caso idêntico a esse, né, e que não seria aplicável aplicando-se a súmula 277. Então, nesse sentido, também não seria aplicável, nesse caso particular, o decidido no mandado de segurança. Então, basicamente, são esses três aspectos que foram colocados na manifestação, né, de uma forma bem rápida, para não cansar todos, e para o doutor Marcos também ter um pouco da ideia do que foi colocado na manifestação. Creio que seria isso, presidente. Obrigado, Tabir. O processo está em discussão. Bom dia a todos. Eu cumprimento o doutor Douglas pelo voto e eu vou pedir uma preferência para apresentar um voto de divergência, né, do doutor Douglas, no mesmo sentido da divergência apresentada pelo doutor Flávio nessa sessão do dia 18/4, que no mesmo sentido aí da manifestação fiscal do doutor Tabir. Eu não participei dessa decisão do dia 18/4/2023, mas eu participei de outras acompanhando o doutor Flávio. Então, assim, até para manter coerência, eu vou apresentar esse voto. Bem, Maria Alice, você, então, é só solicitar que eu defiro, então, a preferência. Preferência deferida. Muito bem, a doutora Maria Alice já registrou o voto. Se você quiser resumir, Maria Alice, ou é no mesmo sentido, né, Exatamente no mesmo sentido da sentido. manifestação fiscal e do doutor Tabir e do Ok. voto que já é de conhecimento, né, do doutor Flávio. Ok. Doutor Marcos, tem alguma intervenção, alguma... Não, eu só queria manifestar que eu havia lido as partes do processo, né? E li também a manifestação da representação fiscal, ao qual eu havia concordado. Então, eu vou seguir o voto da doutora Maria Alice. Ok. Concordo nessa linha. Ok, eu vou acompanhar o Dr. Douglas, tendo em vista que até ele citou esse julgamento de 18 de abril,
que a gente, eu que fui o relator, né, e fui nesse sentido também, eu até manifestei um entendimento sobre a questão da decisão judicial, que ela não é, ela decide a inexistência de relação jurídica, eu fui nesse sentido, né? Ela não é específica, ela não ataca um auto de infração específico, ela é uma declaração, eu entendi que há um efeito declaratório aí, né? Então, por isso que eu reconheci aqui que a decisão judicial atingia aqui a relação jurídica daquele AIN e também, portanto, desse AIN também, né? Então, eu vou, só para esclarecer aqui, que eu estou acompanhando o ilustre relator. Bom, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento pelo voto da presidência de qualidade. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, parcialmente provido, nos termos do voto relator. Eu disse aqui parcialmente provido, que é o sistema que registra como parcialmente provido, né? Ele não pode ser integralmente, é o sistema aqui, mas foi no sentido aqui, né, do Dr. Douglas, para cancelar, né, a acusação fiscal, né? Certo? Cancelar o AIN, né? Mas no sistema consta como parcialmente provido, viu, doutor? Então, eu vou registrar, então, o voto vencedor. Muito bem, voto vencedor registrado. Prevaleceu, então, o voto do relator. Diante disso, eu estou encerrando o julgamento. Agradeço a presença da doutora Gabriela. E passamos, então, ao próximo processo da pauta. Muito obrigada a todos, uma excelente manhã. Peço licença para me retirar. Obrigado, doutor. Até breve. Vamos, então, para o próximo processo da pauta. Pela sequência aqui da nossa pauta, Energisa Sul-Sudeste. O AIN é o 4.140.041. Doutora Maria Alice é a relatora do processo, não há inscrição para sustentação oral, então eu passo a palavra para a ilustre relatora para que apresente o seu voto. Doutora Maria Alice, com a palavra. Mas não, doutor Orivaldo. Então, é um pedido de retificação de julgado interposto pela autuada, relativo a uma decisão por meio da qual a segunda Câmara Julgadora conheceu parcialmente de um recurso ordinário e negou-lhe provimento. Não sei se vocês querem que eu leia integralmente, eu creio que não há necessidade. Você pode resumir, pode sintetizar sem problema. Que foi alegado erro de fato na decisão recorrida, que tratava um recurso ordinário relacionado à autuação de não comprovação de créditos do ICMS de ativo imobilizado. Né, e a decisão não deu provimento ao recurso, e agora ele entrou com esse pedido de retificação alegando erro de fato. E aí, no meu entendimento, não houve erro de fato, até porque se eu for levar em consideração as alegações trazidas nesse... eu fui a relatora, inclusive, nessa decisão recorrida, mas eu entendo que se a gente for levar em conta essas alegações trazidas nesse PRJ, chegaríamos às mesmas conclusões da decisão recorrida. Então, eu entendi que não houve erro de fato,
que, na verdade, houve discordância, inconformismo em relação à decisão proferida e pretensão de reapreciação das questões. Então, por esse motivo, eu não conheceria, né, do recurso, contanto como a representação fiscal bem notou que se trata de crédito tributário constituído anteriormente a 2017, né? Então, eu conheci só para dar parcial provimento no tocante à limitação dos juros à taxa Selic nos termos da súmula 10. Muito bem. O processo está em discussão. Eu parabenizo a doutora Maria Alice pelo voto e eu já adianto que eu vou acompanhar. Também parabenizo a doutora Alice e vou acompanhá-la também. Cumprimento a doutora Maria Alice pelo voto, muito bem colocado. Realmente é uma pretensão aqui de rediscussão da matéria, né? Então, não é caso de retificação de julgado. E com relação aos juros, a Câmara tem decidido, até por uma questão de, até para tirar do gargalo lá da Câmara Superior, já sobre o processo redondo aí. Então, eu tenho votos também, acho que a Câmara, né, de uma forma geral, tem votos no sentido de acolher a súmula 10, nova redação aí, em retificação de julgado também, né, com a pronta e eficiente participação da representação fiscal nesses casos. Muito bem, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Pera um pouquinho. O relator ainda não registrou o voto. Agora sim. Agora sim. Porque como eu conheci parcialmente do pedido, aí eu tive também que conhecer do recurso ordinário da parcial provimento. Uhum. Sim, sim. Então está registrado. Porque aí modificou o recurso ordinário, né? Sim. Muito bem. Obrigado, Maria Alice, pelo esclarecimento. Estou, então, encerrando os debates. Aguardo confirmação para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Por unanimidade, recurso, retificação de julgado e, portanto, o recurso ordinário, conhecido em parte, parcialmente provido apenas para aplicar a súmula 10, afastando o excesso de juros. Bem, julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. O próximo processo da pauta é o último, não só da sessão, mas também o último aqui da pauta, né? É Zambolini e Saldanha, UAinha 4, 149.042. Eu sou o relator. Não há pedido de sustentação oral, portanto, eu vou direto na apresentação do processo e também no voto. O recurso ordinário contra a Delegacia de Julgamento de Campinas. São duas acusações fiscais. A primeira acusação fiscal é de falta de pagamento do imposto, porque o contribuinte deu saída de mercadoria como se fosse como ativo imobilizado, né? Ou seja, como não tributado. Mas, na verdade, as operações são tributadas no entender do fisco, porque é venda de mercadoria de produtos usados, né? Então, foi aplicada aqui a redução da base de cálculo e autuado o contribuinte. A segunda acusação é crédito indevido, documento inidôneo. O recurso foi... A defesa foi... A defesa foi
foi no sentido, né, de cancelar o AIM, né? A decisão de primeira instância manteve integralmente o auto de infração, e agora recorre o contribuinte, praticamente reiterando aqui as questões postas em defesa. Eu vou colocar aqui eu vou tentar sintetizar meu voto, que ele é um pouquinho longo, porque são várias alegações, mas eu não estou conhecendo do recurso em relação à súmula 13. Não estou conhecendo do recurso em relação à súmula 13, atualização da base de cálculo da multa. Também as multas confiscatórias, artigo 28, também não estou conhecendo. E, por fim, eu não conheço da alegação de que o contribuinte teria direito ao regime de diferimento. Ele fez uma inovação aqui no recurso ordinário, ele não alegou em defesa, e também não houve aqui apreciação, logicamente, não houve apreciação pela primeira instância. Mas, ainda que tivéssemos condições de conhecimento, né, nós temos o seguinte, que a representação fiscal, ela bem observou o seguinte, eu abro aspas aqui, esse argumento não pode ser aceito por diversas razões. Em primeiro lugar, as máquinas e equipamentos não foram adquiridos de fabricantes ou distribuidores, e sim de empresas que já os utilizavam em seus processos industriais e não na produção agrícola. Por serem equipamentos usados, não havia que se falar em diferimento do lançamento do imposto. Ainda que eles tivessem se inserido nessa sistemática, em algum momento, eles já não se enquadram no diferimento por já serem usados. Então, a representação, ela, ainda que fosse o caso de conhecimento, né, porque, como eu disse, houve uma inovação, também não seria o caso de aplicação do diferimento por essas razões. Então, eu estou concordando aqui com a representação e digo o seguinte, eu não conheço desse argumento, e se vencido quanto ao conhecimento, eu estou rejeitando por falta de amparo legal. Tá? Aí temos aqui as preliminares alegadas aqui, nulidade da decisão por ausência de apreciação dos fundamentos aduzidos pelo contribuinte, que eu não estou acolhendo. Com relação à excessividade da multa fiscal, a questão foi apreciada assim as folhas 828 e item 49 da decisão de primeira instância. Já no que diz respeito ao pedido de redução ou relevação das multas fiscais, de fato, a decisão de primeira instância não apreciou o pedido. Mas eu não vislumbro nulidade, porque as regras da redução ou relevação da multa fiscal, ela é cogente, né? Se os requisitos objetivos não estão presentes, não pode, há vedação de aplicação da dosimetria, né? Então, no presente caso, os itens 1 e 2 do AIM, conforme DDF de folha 5, ambas as acusações fiscais implicam em falta de pagamento. Então, os requisitos objetivos não estão presentes. Então, não vislumbro aqui supressão de instância ou prejuízo à parte, porque esse pedido não foi apreciado, justamente porque não poderia realmente ser deferido de qualquer maneira, né? Então, pelo princípio da celeridade processual, eu estou, então, afastando a nulidade, e mesmo assim, para que não se alegue futuras nulidades, no final, mais para o final do voto, eu aprecio o pedido agora em segunda instância, pelo princípio da causa madura, como a Câmara Superior tem reconhecido a possibilidade, né? Então, o recorrente agora, um outro argumento, a questão da portaria CAT 115, ele alega que não houve comprovação, eu estou também afastando, tem várias decisões aqui desta Câmara, no sentido de que a portaria CAT ela não é requisito, né, para a lavratura do auto de infração, e ainda que fosse o caso, né, eu observo que o artigo 10, inciso 1, não teria sido atendido, né? As acusações fiscais implicam em falta de pagamento, então o auto de infração não poderia deixar de ser lavrado de qualquer maneira. Então, eu estou afastando também esta preliminar. Bom, com relação ao item 1, que é de falta de pagamento de imposto,
referente a operações tributadas, como não tributadas, dado que as notas fiscais foram emitidas informando operação de venda de bem do ativo imobilizado, sem destaque do imposto, com fundamento no inciso 14, artigo 7º do RICMES, que estabelece a não incidência de ICMS na saída de bens do ativo permanente do contribuinte. Mas a acusação fiscal, ela observa que, na verdade, tratou-se de venda de mercadorias usadas, de comercialização, e não de saída de bem do ativo imobilizado, adquiridos de terceiros e revendidos para outros contribuintes, né? Então, a decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento fiscal diante das provas dos autos. O contribuinte alega que houve desrespeito ao convênio 52, ou seja, que houve aplicação incorreta das alíquotas nas notas fiscais que eu relaciono aqui, né? Bom, eu digo o seguinte, com efeito, o item 1 do AIN deve ser mantido. Os elementos dos autos comprovam a prática infracional. Deveras restou evidenciado pela relação de notas fiscais de folhas 13/17, que as transcrições das notas fiscais de folhas 18 a 344, juntadas aos autos, que houve venda de equipamentos para a montagem de uma usina de açúcar. Para corroborar a motivação do lançamento fiscal, foram carreados aos autos a relação do ativo mobilizado de folhas 347 e 355, além dos documentos de folhas 348 e seguintes, onde constam, dentre outros documentos, os comprovantes de pagamentos. As aquisições pelo contribuinte e as vendas dos equipamentos para terceiros ocorreram entre 2020 e 2022, em datas próximas, e não em 2018 e 2019, como noticiado. A própria autuada informou que os equipamentos se destinavam à montagem de uma usina de açúcar e álcool, conforme folhas 356 e 357, e ainda não há prova nos autos de que os equipamentos foram locados. Nessas condições, estou convencido de que os equipamentos adquiridos não se destinavam para o ativo imobilizado do contribuinte, mas para revenda, logo inaplicável à regra do artigo 7º, parágrafo 14 do RICMES. Quanto à alíquota aplicada, realmente foi observada a redução da base de cálculo nos termos do artigo 11, inciso 2, anexo 2 do RICMES, sendo vedada a acumulação de outro benefício fiscal, que aqui eu transcrevo o artigo 11. Analisando as planilhas de folhas 13/17, constata-se que as reduções da base de cálculo foram corretamente consideradas, dado que é vedada expressamente a acumulação de benefícios fiscais, sendo que, por essa razão, incidiu a regra do artigo 11, inciso 2, e não do convênio 52 de 91. Nesse sentido, convém trazer os pertinentes esclarecimentos da fiscalização de folha 798, que adoto. E aqui eu transcrevo, não vou ler para não cansá-los. Assim sendo, não é o caso de aplicação do artigo 12 do anexo 2 do RICMES. E se assim fosse, a redução da base de cálculo seria menor do que aquela do artigo 11. Vale dizer, implicaria exigência mais gravosa ao contribuinte. Aliás, essa questão é o que a fiscalização esclareceu aqui na sua manifestação, eu estou aqui adotando, né? Por tais razões, mantenho o item 1 do AIN. Com relação ao item 2, documento inidôneo, uma nota fiscal, não é de valor expressivo, mas houve aqui um combate assertivo aqui do contribuinte com relação, né? E assim, indo direto ao ponto, nós temos aqui que eu estou entendendo aqui que o fisco ele se desincumbiu. Bom, tem uma alegação aqui que eu preciso colocar antes de analisar a questão da boa-fé, da efetividade das operações. O contribuinte, ele alega que o crédito tributário é ilíquido porque deixou de ser observado, deixou de ser considerado saldo credor na conta fiscal do estabelecimento, que seria suficiente para promover o estorno do crédito devido nos termos do artigo 85 do RICMES. O segundo argumento é justamente que deve ser cancelado, porque ele comprovou as operações realmente ocorreram, a empresa fornecedora ela estava regular na época dos fatos, enfim. Mas a questão da glosa de crédito do ICMS em face da existência de saldo credor já foi amplamente debatida pela Câmara Superior, que sedimentou o entendimento que a existência ou não de saldo credor não impede o lançamento de ofício mediante a lavratura do auto de infração. E aqui eu relaciono alguns precedentes da Câmara Superior nesse sentido. Além disso,
A compensação na escrita fiscal de crédito de ICMS tomada indevidamente não possui previsão legal, devendo ser prestigiado o princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário. A utilização do saldo credor é direito do contribuinte, que poderá exercê-lo a qualquer momento, nos termos dos artigos 71 e seguintes do RIPS. Com efeito, não há que se falar em iliquidez do crédito tributário. E, relativamente à acusação de crédito indevido, propriamente dito, eu entendi aqui que o contribuinte alega, né? Enfim, ele alega que as operações ocorreram regularmente, tem prova dos pagamentos, houve emissão regular de notas fiscais de venda, folhas 663, 664, e ainda porque na época da operação o fornecedor estava com a inscrição regular. Eu entendo aqui que há necessidade de observar não só a jurisprudência do TIT, mas a súmula 509, né? Depende muito da análise das provas. Eu estou entendendo aqui que o fisco se desincumbiu de comprovar a infração fiscal, porque o fornecedor Reinan Comércio e Locação foi constatado a simulação de existência de estabelecimento pelas diligências verificadas conforme os documentos dos autos, né? Agora, com relação à efetividade das operações propriamente dita, não houve comprovação de tratativas diretas com o fornecedor, nem comprovação de transporte, nem juntada de Sintegra, a fim de demonstrar as cautelas do contribuinte. Com relação ao transporte, a despeito de constar lá as folhas 617, que foi por conta do emitente, não há qualquer prova de que a mercadoria chegou ao destino, o recebedor das mercadorias, o contribuinte aqui no caso, não anotou os veículos, motoristas, ou seja, não fez nenhuma anotação para demonstrar que a mercadoria efetivamente chegou ao seu destino, né? Também a questão das tratativas comerciais foi feita com a senhora Adriana Pignata, sócia da empresa Agrofertiluc Brasil Limitada, empresa que se encontrava com a inscrição estadual suspensa desde 17 de 8 de 2021. Conferir folhas 672 seguintes. Os pagamentos das operações foram feitas por essa empresa, ou seja, com a empresa com quem efetivamente houve a negociação mercantil, né? Então, a despeito aqui da comunicação de cessão de crédito, entendo que não seja o caso, não posso considerar aqui que há comprovação do pagamento para o fornecedor, né? Se ela negociou até com a mesma empresa com quem pagou. Eu até tenho votos aqui em situações específicas que eu aceito até a cessão de crédito, mas eu analiso o conjunto probatório. E nesse caso aqui, apesar da cessão de crédito ter a previsão no Código Civil, o conjunto probatório aqui mostra que o pagamento não foi para o fornecedor, e sim para a empresa com quem, por essa Agrofertiluc, que estava até Fertiluc, que estava até suspensa, né? Então, não há como comprovar, não há como aceitar o pagamento, a regularidade dos pagamentos, além do que o conjunto probatório não se mostra favorável à tese do contribuinte. Então, estou mantendo também o item 2 do AIM. Com relação ao pedido de redução e relação das multas fiscais, eu estou indeferindo, né? Dado que se trata aqui de acusações fiscais que implicam em falta de pagamento. E aqui eu destaco a questão do crédito indevido, né? Que o crédito indevido implica em falta de pagamento do imposto, conforme jurisprudência do TIT, né? Reiterada a jurisprudência do TIT, que eu relaciono aqui. Então, de fato, não há como acolher o pedido, né? Tendo em vista que estão ausentes os requisitos do artigo 527-A, né? Então, a questão dos juros foi posterior a novembro de 2017, não é caso de aplicação da súmula 10, né? Eu nem menciono aqui, só um esclarecimento. Então, diante do exposto, eu conheci em parte do recurso ordinário, e na parte conhecida eu nego o provimento nos termos dos fundamentos do meu voto. O processo está em discussão. Eu parabenizo o relator pelo voto e adianto que eu vou acompanhar.
Eu também cumprimento o doutor Orivaldo pelo voto e também vou acompanhar, não tenho nada a reparar, só elogiar no voto. Obrigado, Maria Alice. Eu também vou acompanhar o doutor José, parabenizo pelo voto, muito bem analisada as provas aí do pagamento, muito bem. Parabéns, vou acompanhá-lo. Queria cumprimentar também o doutor Ivaldo, realmente um voto sem nada a se colocar, tá perfeito, né? Eu até tinha notado aqui com a questão da causa madura, mas o senhor se adiantou a mim, então sem nada a colocar. Esse caso aí a primeira instância realmente não analisou, mas como até disse no meu voto, seria inócuo devolver para complementar o voto, porque a gente já sabe o que ia acontecer, né? Justamente. Perfeito. Como eu digo, a regra aqui do artigo 527-A, com relação aos requisitos objetivos, é cogente. Se implicar em falta de pagamento, não pode, né? Pode até ter condições dos outros demais critérios, né? Mas se tiver fraude ou exigência de imposto, não tem como, né? Como suplantar. Então, vamos lá. Estou, então, encerrando os debates. Eu peço aos senhores juízes que confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário, parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido à unanimidade. Julgamento encerrado. Com o encerramento deste processo, nós, então, cumprimos aqui a pauta de hoje. Estou encerrando a sessão do EPAT. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Cumprimento a todos pela sessão de hoje, muito produtiva. E só avisando aqui a vocês que na semana que vem, na terça-feira que vem, especialmente, não teremos sessão.